Olá, pessoal, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a essa live tão bacana, tão especial que a gente preparou aqui para todos vocês. Meu nome é Almir Rocha, eu sou sócio e diretor aqui da Benhoff, especialista na área de gestão de terceiros, e eu tenho o prazer de hoje trazer aqui para vocês, né, esse tema, né, um tema que é tão importante. A gente vai falar sobre a gestão de fornecedores e a prevenção de autuações da fiscalização do trabalho, com convidados bastante especiais aqui hoje para essa live, vocês vão conferir, tá? Antes de a gente dar prosseguimento aqui na live, eu gostaria de trazer algumas orientações para que vocês possam desfrutar da melhor forma aqui desse momento, tá? Então, priorizem o acesso pelo navegador Google Chrome, ele traz uma melhor compatibilidade com a transmissão. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem utilizar o chat aí da plataforma de transmissão, só adicionando uma hashtag antes da pergunta, e aí vai ficar aqui para mim, vai aparecer para que a gente possa responder. Fiquem à vontade para fazer perguntas ao longo do nosso momento aqui, da nossa transmissão. Caso o acesso de vocês, né, a visualização trave ou pare, basta atualizar a página, tá? Tentem atualizar a página que ela volta. Se insistir, vocês podem tentar pelo smartphone, outro dispositivo, tá bom, gente? Então, essa live, como eu falei, ela tem o tema aqui voltado para a parte de prevenção, né, de pontos identificados na auditoria e fiscalização do trabalho. A gente vai falar disso, né, muito voltado à comemoração do Dia do Auditor Fiscal do Trabalho, que aconteceu, né, no último dia 28 de janeiro, né, o último sábado, e é um tema muito importante, pois no nosso país, até, né, historicamente, a gente tem identificado várias reportagens, várias matérias e situações de funcionários, de empresas, né, que vez ou outra acabam, né, os funcionários tendo seus direitos desrespeitados e empresas que às vezes não têm cumprido aí com a sua responsabilidade perante esses funcionários. Quando a gente fala disso no âmbito da gestão de terceiros, existe a mesma preocupação. Você, enquanto empresa contratante, tem avaliado, tem fiscalizado os seus terceiros, né? Se todo aquele contexto que envolve a prestação de serviço desse trabalhador terceirizado, né, está de maneira regular, está de acordo com o que a legislação prevê, né? O que aconteceria se uma auditoria, se uma fiscalização do Ministério do Trabalho batesse aí no seu canteiro de obras hoje, né, dentro da sua fábrica, da sua indústria hoje, né? Então, esse ponto vamos falar. E se você que está nos ouvindo é um empregador, né, representa uma empresa que fornece serviço para outras, é importante atentar para esse ponto, né? As empresas contratantes não querem manter relações com empresas, com fornecedores que expõem a marca delas a risco, tá? Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Vamos falar sobre essa atuação do auditor, que é tão importante na execução dessas atividades de fiscalização e de auditoria ao longo de todo o nosso país, de todo o Brasil, tá? E linkando esse tema um pouquinho com a gestão de terceiros, tá bom? E aí, como eu falei para vocês, já tinha adiantado, a gente tem 2 super convidados aqui para comentar com a gente esse tema. E eu quero falar desse primeiro convidado, que é o Rodrigo, tá? É o Rodrigo Vieira. Ele tem até um currículo aqui bem extenso, vou dar uma abreviada, mas o Rodrigo Vieira está aqui com a gente, tá? Ele é graduado em Engenharia Elétrica e pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho. Ele iniciou a carreira como auditor fiscal do Ministério do Trabalho em 2007, em Dourados, né? O Rodrigo, ele integra o grupo de governo que revisou a NR1, né? A norma regulamentadora número 1. Também é coordenador técnico da capacitação da nova NR1 para a Escola Nacional de Inspeção do Trabalho. É atual coordenador do grupo de trabalho tripartite da revisão da NR10 e participou também como membro do governo federal para o grupo de trabalho tripartite de diversas normas regulamentadoras, entre outras atividades. E atualmente também foi designado para a chefia da Seção de Fiscalização em Segurança e Saúde do Trabalho de todo o estado de São Paulo. É isso, gente, né? Ninguém menos aqui que o Rodrigo, né, tá com a gente. Então, Rodrigo, muito bom dia, cara. Seja bem-vindo aqui para essa live. Fica à vontade aí para completar algo, se quiser. Bom dia, Almir. Eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Um tema importante, né? Gestão de terceiros, de fornecedores, né?
e vamos conversar o máximo possível, aproveitar essas horas aqui. Obrigado, Almir, eu que agradeço o convite. Boa, cara, muito bom. Não tenho dúvida de que o pessoal vai gostar bastante aí da sua interação e vai ter muito o que aprender aí contigo. E eu também, tá? Me incluo nessa. Gente, também está com a gente aqui, vai participar desse momento, tá? A Tatiana França, né? A nossa segunda convidada. Ela que é formada em Ciências Contábeis, pós-graduada em Direito Trabalhista e Previdenciário. Também é especialista na gestão de terceiros, com experiência há mais de 10 anos atuando aqui com esse tema. Né? Atualmente ela trabalha com sucesso do cliente, né? Customer Success Operation aqui na própria Benhoff, né? E trabalha muito a advocacia dos clientes, então auxiliando todos esses clientes no atendimento dos seus resultados, na gestão de terceiros e também compartilhando os seus conhecimentos, né? A Tati também, ela é uma das instrutoras da nossa formação de especialista em gestão de terceiros, né? Junto comigo, com o Bruno também. Então, galera, é isso, né? Temos um time aqui de peso. Tati, seja muito bem-vinda, bom dia, fica à vontade aí para complementar algo. Obrigada, bom dia, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui no dia de hoje. A minha expectativa é de muita troca, vocês fiquem à vontade para mandar perguntas para a gente. A gente está aqui, né, para trocar mesmo, para tirar dúvidas, para escutar vocês também. A gente fica aqui no aguardo de algumas trocas. Boa, perfeito, Tati. Gente, antes de a gente seguir aqui, eu queria interagir com vocês, tá? Estão me escutando bem? Estão me escutando bem? Estão me ouvindo bem? Tudo ok aqui com a transmissão? Tem o nosso chat, como eu já falei, né? As perguntas podem ser mandadas pelo chat. Tem uma pergunta aqui da Eliana. Eliana, se está travado para você, basta apertar um F5, tá? Atualizar a tela. Provavelmente vai voltar aí a sua transmissão, tá bom? Tudo bem? Ok, gente? Então, vamos lá. Né? Muita coisa aqui para a gente discutir. Como a gente já falou, essa live ela faz alusão, né, ao Dia do Auditor Fiscal do Trabalho. E aí eu já queria, Rodrigo, começar aqui direcionando uma primeira pergunta para você. A gente está numa data bem propícia para falar sobre o Auditor Fiscal do Trabalho, né, visto toda a celebração, toda a fala envolvendo esse dia, inclusive, para quem assistiu, né, o próprio Fantástico trouxe também uma matéria, né, a própria Rede Globo também, nesses últimos dias, noticiou algumas informações a respeito de fiscalização do trabalho, entre outras coisas, né? E aí eu queria te perguntar, Rodrigo, qual a importância desse profissional, né, do auditor do trabalho para o nosso país? Como ele atua na prática? Então, para muita gente, né, como a gente estava conversando anteriormente, pode ainda ser um certo tabu, um certo mistério ali envolvido por trás de como é a atuação desse profissional. Então, explica isso aí para a gente. Joia, Amir, vamos lá. Primeiro, relembrar, né, o dia 28 de janeiro, é uma data importante, e ele foi agendado aí por causa até de uma notícia bem complicada para nós, né, foi a chacina de colegas lá em Minas Gerais, né, estavam exercendo a fiscal na região e foram assassinados ali, né, então, infelizmente, é uma lembrança triste para todos nós, atores do trabalho, e marca aí o dia 28 de janeiro, né, então, só queria deixar essa lembrança aos colegas que foram aí vítimas, né, desse assassinato, e já destaco até a importância da carreira, né, doutor de trabalho, e muita gente pergunta, como é que faz para entrar na carreira, como é que funciona, né, então a carreira é uma carreira de servidor público federal, né, passa por um concurso público, e esse auditor fiscal do trabalho, ele tem a formação aí de nível superior, né, então, além disso, o que é feito? É feito um treinamento interno, ele passa pela Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, e ele tem duas atribuições, basicamente, a questão de trabalhar na parte de averiguação da legislação trabalhista e também trabalhar na regularização da parte de segurança e saúde do trabalho. Então, nós temos dois focos principais da atuação do auditor fiscal do trabalho, que é verificar o cumprimento da legislação trabalhista, né, toda a legislação também convenções da OIT, e também tem todo o rol de atribuição a verificação da aplicação das normas regulamentadoras, convenções da OIT, voltado para a parte de segurança do trabalho. Né? E temos aí diversos procedimentos fiscais, né? Fiscalizações diretas, análise de acidente, verificação do FGTS, tudo de garantia, né, pelo serviço, verificação de fraude, trabalho escravo. Então, a gente tem uma vasta atribuições aí,
e faz parte de toda a carreira a gente passar por essas atividades aí das nossas atribuições. Boa, Rodrigo. E até, cara, como a gente estava conversando, uma dúvida que pode ser de outras pessoas. Você falou de várias áreas, né, que o auditor vai avaliar, vai olhar vários pontos ali da legislação e normas regulamentadoras. Aí uma dúvida, tá? Surgiu agora. Todo auditor fiscal do trabalho atua com todo esse tipo de verificação ou existem subdivisões? Temos subdivisões. A gente tem alguns especialistas em alguns temas, né? Colegas que são especialistas em verificação de garantia, especialistas de fraude ao vínculo empregatício, né? Especialistas em segurança do trabalho. Então, a gente tem essas divisões, aí, especializações de colegas que atuam com mais profundidade, né, nesses temas, né? Mas aí todos têm a atribuição de fazer as fiscalizações como um todo, mas nós temos as nossas especializações dentro da carreira, assim, a gente faz essas especializações mais específicas para o projeto, né? Temos nossos projetos de fiscalização também, a gente faz esse tipo de atuação. Legal, cara, bacana. É bom saber que, assim, quando a pessoa que vai lá, né, verificar uma situação, ela já é especializada, né, naquele tema, acho que isso até passa uma segurança, né, para o empregador, para quem está ali de lado, né, muito bacana. E aí, Rodrigo, eu queria emendar, né, essa pergunta com uma que, assim, pode ser, né, também dúvida de muitas das pessoas, mas fala até um pouquinho sobre como é a visão que esse profissional, ele, né, o que as pessoas, que as empresas, os empregadores têm sobre esse profissional. Mas aí eu queria ouvir de você, né? Como é que as empresas têm encarado atualmente a fiscalização do trabalho? Né? Será que ainda existe, na sua avaliação, empresas que têm dificultado o processo, empresas que, quando, né, recebem a fiscalização, tentam fazer o máximo possível para que o auditor não tenha acesso a nada, fecham as portas, né? Conta aí um pouquinho para a gente como é que você tem percebido aí essa situação. Perfeito. Nós atuamos nas diversas unidades econômicas, né? E cada cenário de atividade é um pouco diferente. Você pega a parte rural, né, fiscalização rural, é um tipo de empregador, né? Você vai na indústria, já é outro tipo de empregador. Então, o que nós temos aí? Na questão de perfil do empregador, né? Onde nós temos, com certeza, mais dificuldade no empregador rural, até pelo distanciamento que ele tem junto ao Estado, né? Então, ele tem maior dificuldade de entender e compreender nossas funções, né? Já dentro do cenário industrial, de comércio, de serviços, as pessoas e as empresas já entendem o papel do auditor fiscal do trabalho, né? Então, a gente tem ali eles têm mais acesso à informação, já conhecem um pouco das nossas atribuições, muitos já foram até fiscalizados, né? Então, sabem do nosso conhecimento, do nosso compromisso com a auditoria, né? Mas, assim, sempre tem dificuldade, né? Dificuldade de entender a nossa solicitação, né? Dificuldade de cumprir as nossas determinações, então temos de tudo, né, nesse cenário de fiscalização. Mas hoje a situação, até pelo e-social, né, pelas informações digitais que já estão informadas, né, as empresas, os contadores já têm uma maior familiaridade com as nossas atribuições, né. Lógico que os processos vão mudando, né? A gente tem hoje, está sendo implantado lá em Sergipe, o ensino eletrônico trabalhista, né, é um projeto novo no Brasil, né? Então esse DET, como nós chamamos, é igual, não sei se você fiscalidade é o ECAC, né? Tem o ECAC da Receita Federal, nós criamos o DET da parte trabalhista. Então, é uma comunicação direta da Auditoria Fiscal do Trabalho com a empresa, né? Então, assim, é um projeto piloto em Sergipe, mas vai se expandir aí para todo o país. Então, a gente está ampliando as formas de contato também com as empresas. Muitos recebem lá uma notificação por carta, aí gera dúvida, será que é fake, é uma fraude, né? Então, a gente tem que esclarecer que eles podem receber uma notificação na empresa, informar para apresentar documentos. Então, tem vários procedimentos fiscais que nós atuamos que geram dúvida nas empresas, né? Então, é importante esclarecer esses momentos também da Auditoria Fiscal do Trabalho. Boa. Nessa linha ainda, Rodrigo, e aí também, Tati, obviamente, se ela quiser contribuir, o que é que vocês diriam para empresas que, né, de repente, assim, vão encarar ou estão, né, encarando aí uma fiscalização pela primeira vez, né, a respeito de como receber, né, esse profissional, de como lidar com essa situação, uma empresa que está passando pela primeira vez aí por esse processo? Perfeito. O mais importante é entender, né, quando inicia-se um processo de fiscalização, é encaminhada uma notificação para apresentar documentos, né? Então, aquela notificação para apresentar documentos, ela tem ali um objeto, tem aqueles documentos que são básicos da empresa, né?
e tem muitos documentos que são enviados. Hoje nós trabalhamos com encaminhamento por e-mail, né? Então, assim, a gente tem muita dúvida de como encaminhar a documentação por e-mail, eu posso colocar na nuvem, passar o link para baixar. Então, primeira formação é assim, leia com cuidado, com calma, a notificação, entenda o objeto da auditoria. Nós temos diversos tipos de auditoria. A gente tem auditoria voltada para aprendizagem, para PCD, de garantia, requisitos voltados para a segurança do trabalho, documentações específicas de segurança e saúde, a gestão de documentos de terceiros. Então, a gente tem muitos tipos de notificação, né? E aí a gente tem que entender qual que é o objetivo dessa auditoria que está nessa notificação, né? E se tem que apresentar documentos, se é só uma notificação de orientação, né? De uma ação especial setorial que nós praticamos também aqui dentro do Brasil. Então, assim, é entender o objeto da auditoria. Sempre nessa notificação tem ou o e-mail do auditor, ou o link criado ali para encaminhar o e-mail para o auditor, né? Dentro mesmo da superintendência. Então, é entender o objeto. Nós temos muitas ações também que são feitas diretamente pelo nosso órgão central, né? A equipe lá de Brasília emite notificações para as empresas, né? De orientação, ou de palestras, ou de documentações, e é feita pelo órgão central. É uma ação centralizada. Então, é entender quem que é o emissor, né? É um auditor regional, é central, como é essa comunicação com o auditor fiscal do trabalho, é por e-mail, vai ter uma apresentação dentro de uma plataforma, entender isso, né? E sempre com muita calma, né? As pessoas ficam sempre nervosas. A gente vai nas empresas, os empregadores, as pessoas ficam, não, nós estou sendo auditado. Não, calma, vamos entender o objeto da auditoria, nós estamos aqui cumprindo nosso papel, temos uma ordem de serviço para atender, e nosso objeto da auditoria é esse, né? Então, entender o objeto da auditoria, como essa troca de documentação. Então, é um procedimento que tem que ter, primeiro, tranquilidade, né? Tranquilidade, entendimento sobre qual que é o objeto, e aí ter a troca de informações que o auditor fiscal necessita ter para fazer sua auditoria. Basicamente, é isso. É um processo Ninguém gosta de ser fiscalizado, né? Nem a gente na rua, lá o guarda de trânsito, né, que vai pegar a nossa CNH, isso é natural. Mas é importante ter essa tranquilidade e entender o papel e o que o auditor fiscal do trabalho está fazendo ali dentro dessa auditoria e qual que é o objeto, o foco da auditoria também, Almir. Boa, perfeito, Rodrigo. Então, a palavra é essa, né? Ter tranquilidade, facilitar, ler com atenção, né? Toda a documentação que foi passada, entender o objetivo. Muito bom. Tati, né, nessa linha, você acredita que a gestão de terceiros, né, prepara de que forma as empresas, sejam elas fornecedoras, contratantes, para esses momentos assim, de fiscalização? Sim, até linkando, né, com o que o Rodrigo comentou, a guarda dessa documentação em conformidade, né, já é um preparatório também para futuras fiscalizações dos órgãos, né? Então, aquele fornecedor, aquela empresa que tiver a documentação guardada, né, hospedada, a gente recebe alguns pedidos de backup de documentações justamente para ocasiões como essa que o Rodrigo citou. Mas respondendo a sua pergunta, Almir, né, todo o trabalho de gerenciamento de risco, né, ele já é considerado um preparatório antecipado para futuras fiscalizações dos órgãos, né? Então, emergindo um pouco mais, a gente considera que o ciclo do fornecedor, né, ele se dá em 6 etapas, né? Então, ele começa antes mesmo da assinatura do contrato daquele fornecedor, né? Então, lá no processo de bid, a gente recomenda que seja realizada uma homologação de fornecedores, né? Que visa avaliar se aquela empresa é uma empresa idônea no mercado, se ela não tem o seu nome envolvido em lista suja, se ela tem muitos processos, se ela mantém uma boa saúde financeira, né? Então, contratar fornecedores saudáveis já é o primeiro passo para evitar futuras autuações, né? Então, dentro desse ciclo, né, de 6 etapas, esse a gente considera que é o primeiro, antes mesmo ali da contratação. O segundo, né, é importante a gente qualificar o fornecedor, entender se esse fornecedor ele possui capacidade técnica para executar aquele serviço, né? É de suma importância avaliar se o fornecedor, né, ele foi ali, ele tá dentro do bid para executar certo serviço, se ele tem ali capacidade técnica, de fato, expertise adequada para poder executar, né? A gente tem casos de fornecedores, por exemplo, né, que são contratados, não têm expertise adequada, não tem uma capacidade técnica, e depois que fechou ali o contrato, eles quarteirizam, né? Eles subcontratam
uma outra empresa para poder prestar o serviço. Não é adequado, né? Então, por isso, a qualificação deste fornecedor, né, que está ali participando daquele bid é importante. Depois da contratação, né, que aí é uma terceira etapa dentro desse ciclo, é essencial que haja ali a mobilização da empresa e de seus colaboradores, né? Então, mobilizar significa o quê? Significa avaliar ali se toda a documentação referente à saúde, segurança e meio ambiente daquela empresa, de seus colaboradores, está ok. Então, o colaborador que vai prestar o serviço, né, ele está apto, né, a prestar aquele serviço, a empresa ela tem ali todos os programas, ela tem toda a documentação. Então, vou citar um exemplo, né? Por exemplo, temos um eletricista que vai prestar serviço em uma fábrica, né, em uma contratante. Esse eletricista, ele possui vínculo com a empresa, com o fornecedor? Esse eletricista, ele tem as normas regulamentadoras, então ele tem a principal, no caso da função da atividade dele, a NR10, né? Ele tem os EPIs adequados, então tudo isso, né, toda essa documentação é uma documentação que a gente analisa de forma antecipada à prestação de serviço, né? E após essa avaliação, é fornecido um diagnóstico para aquele fornecedor que a gente considera que já é um preparatório, né? Para futuras autuações. Porque se tiver não conforme, esse fornecedor ele vai avaliar e vai ajustar essa documentação para que ele não sofra, né? Ou se caso tiver alguma fiscalização, o fornecedor e a contratante, né, tá ok com a documentação. Então, conseguimos ali reduzir o risco e conseguimos reduzir ali as autuações, caso esse fornecedor não tenha passado por esse momento de mobilização. Né? Já no momento de execução, né, temos o modo trabalhista. Então, análise da documentação recorrente dos fornecedores e seus colaboradores. Então, aquela empresa, ela está cumprindo com as suas obrigações trabalhistas e previdenciárias? Toda essa documentação, né, ela é analisada e aí, após o diagnóstico, o fornecedor ele consegue avaliar. Poxa, de fato, eu esqueci de incluir, né, o colaborador tal dentro da CFIP, né, vou regularizar. Então, todo esse trabalho, né, de gerenciamento de risco, ele é um preparatório para futuras autuações. Então, por exemplo, se o fornecedor ele identifica que esqueceu fulano de tal dentro da CFIP, por isso não foi, né, recolhido ali os seus encargos, ele pode regularizar essa documentação antes mesmo da autuação dos órgãos, né? Hoje, como disse o Rodrigo, né, a gente tem aí o e-social totalmente conectado, né? E rapidamente eles já sabem ali que tem uma inconsistência e a aplicabilidade da multa é muito mais ágil do que antigamente, né? Então, é importante que o fornecedor se regularize. Então, esse trabalho de gerenciamento de risco, ele já é ali um trabalho preventivo, né? Finalizando, por fim, né, a gente tem um módulo de desmobilização, um momento crítico, um momento de demissão, né, de colaboradores, essa análise documental também dos documentos rescisórios, né? E caso ali não tenha algum documento que não tenha sido pago ou pago, né, a menor, a gente tem como, o fornecedor tem como avaliar e retificar, né, claro, com multa, mas retificar aquela documentação para que não sofra processos trabalhistas lá na frente, né? Além da auditoria em campo, né, que visa de forma visual ali constatar o que está ocorrendo, né, se está ocorrendo alguma ilegalidade, né, algum trabalho análogo à escravidão, quais são as condições de trabalho, né, daqueles colaboradores, entre outros. Então, percebem, né, de tudo que eu falei, de todas as etapas dentro desse ciclo, elas colaboram, né, para que a gente faça um trabalho preventivo, para que o fornecedor se beneficie de todo esse processo, além da contratante e os colaboradores, com certeza. Boa, Tati. Pegando o gancho, então, a gente entende que, como foi falado, né, existe o processo da auditoria e, como o Rodrigo já bem destacou, é um processo que deve ser entendido seu objetivo, é um processo que a empresa, né, deve se manter calma, tranquila, né, contribuir, colaborar, mas aquelas empresas, né, conforme o Tati falou, que já se antecipam, que já têm esse cuidado de se manter regular, que já fazem esse trabalho de prevenção em várias etapas, como a Tati citou aqui, elas
já não vão ter o que esconder, né? Não vai ter o porquê temer, ela já vem, né, se preparando para esse ponto. E aí, gente, eu queria já trabalhar aqui um pouquinho nas perguntas do pessoal, nas dúvidas. Tem uma dúvida aqui, ó, da Fernanda, tá, Rodrigo? Aí mais para você, eu fui falar, né, da sua colaboração ali na NR1, e aí o pessoal já está mandando ver aqui. Então, qual seria o ponto de partida para a gestão de terceiros, para que a empresa, né, aí, sei lá, tanto o contratante quanto o fornecedor possa estar dentro da NR1, ou seja, possa estar, né, seguindo aí os ditames da NR1, tá, Rodrigo? Perfeito, amigo. Bom, Fernanda, a NR1 ela estabeleceu o gerenciamento de risco ocupacional, né, o GRO, que trata toda a gestão de risco ocupacional da empresa. E nós temos um requisito na NR1, que é 158, que fala da gestão de contratados, né, de terceiros prestadores de serviços. Então, o que é importante? Aqui você tem aí a informação das perigos e riscos que esse terceiro está trazendo para a sua organização, né, ou seja, que vai impactar os seus empregados, e também informar a esse trabalhador terceiro quais os perigos e riscos que você tem na sua empresa que vão impactar nesse trabalhador terceiro. E como que isso ocorre? Qual que é o ponto de partida? É a troca de documentação, né? Você tem que informar para o seu terceiro, olha, você vai trabalhar aqui na minha empresa, a minha empresa tem um perigo de altura, e para trabalhar aqui você tem que ter essa ou essa proteção. Então, você já vai informar o seu terceiro o motivo do trabalho que ele vai realizar dentro da empresa, para que ele se prepare para aquele perigo, e você também determine aí quais são as condições de segurança necessárias para realizar esse serviço. Então, essa é a primeira troca de informação. A segunda, Fernanda, você não deve receber um terceiro, um prestador de serviço dentro da sua empresa que traga perigos e riscos adicionais à sua organização, porque você não está preparada para aquele perigo, né? Então, ele pode impactar o seu empregado. Então, o que é importante aí? É ter essa troca de documentos, é que você saiba o que aquela empresa vai fazer na sua empresa, que perigo que ele vai trazer, e você aplique ali, eu sempre reforço isso, Almir, que é a Lei 6.019, né? Ela foi atualizada em 2017, onde ela destaca que é responsabilidade do contratante garantir a segurança, saúde e higiene dos seus trabalhadores terceiros, tá? Então, assim, você tem que tratar esse terceiro, em termos de segurança do trabalho, da mesma forma como você trata o seu empregado, né? Isso a lei foi bem clara, é garantir, né? Um termo bem importante aí que a lei coloca, né? E a Auditoria Fiscal do Trabalho, ela vai verificar essas condições, né? Se na prática, se em campo, existe essa garantia de proteção por meio do treinamento, por meio do uso do EPI, do controle na fonte a esse terceiro, e se a empresa tem essa gestão também desse terceiro, tá? Então, a gente tem todo o aspecto. Então, iniciaria aí por uma boa troca de informações. E entre as empresas, entre a contratante e contratada, sabendo o que ele vai realizar lá, como é que vai ser esse serviço, e seu poder aí de exigir de ser contratante a segurança e saúde desse trabalhador e prestador de serviço, tá? Basicamente é isso. Boa, cara. Fernanda, aí você pode falar para a gente, se respondeu, se ainda ficou com alguma dúvida, tá? Fica à vontade aí para contribuir. Avançando aqui ainda, tem uma consideração bastante legal aqui do Elton. Ele diz assim: olá, Rodrigo. Ultimamente estamos acompanhando nos veículos de imprensa um aumento de casos de constatação de resgate de trabalhadores em condições de trabalho análogo à escravidão em vários ramos de atividade, né? Área rural, construção civil, indústria têxtil, etc. Qual a estratégia que o Ministério do Trabalho está adotando para conscientizar as empresas para que possam avaliar a sua cadeia de fornecedores e parceiros para mitigar esses casos, né? Aí, Rodrigo, fica à vontade, né? Você já tinha comentado com a gente anteriormente sobre que existe uma divisão interna aí, né, dos auditores, então fica à vontade aí, conforme você possa orientar aqui o Elton, tá? Perfeito. Elton, nós temos aí nacionalmente, né, um grupo de trabalho, né, de auditores de trabalho, que é o pessoal que só faz fiscalizações de trabalho escravo rural, urbano, né, nas diversas situações. Eles atuam por demandas, né, por denúncias, né? Então, eles vão, junto a essas denúncias, fazer essa fiscalização, tentando efetivar, averiguar se realmente é um trabalho degradante, aí, o trabalho escravo do trabalhador, né? E, em relação a isso, nós temos também grupos estaduais, né? Aqui no estado de São Paulo, onde eu coordeno a parte de segurança do trabalho, nós temos um grupo estadual também, que tem o foco no trabalho urbano e trabalho rural. E, assim, o que nós detectamos, Elton, é que
realmente a fragilidade está justamente nessa cadeia produtiva, né? Então, é muito importante você ter toda essa cadeia produtiva mapeada, né? Às vezes, você contratou um terceiro, mas aquele terceiro quarteirizou, quinterizou uma atividade, né? Então, você não tá ciente dessa terceirização, você tem que ficar monitorando toda essa cadeia produtiva, né? Ou cadeia de valor, né? Como é bem chamado, né? Então, o que acontece? É importante que você tenha o total controle do seu processo produtivo, seja ele feito interno ou externamente. Então, a conscientização vai nesse sentido, de você saber monitorar e tratar dos seus fornecedores, dos seus terceiros, a forma como eles estão trabalhando, né? E como é feito essa cadeia produtiva dentro da sua lógica produtiva também. Tá? Então, assim, nós trabalhamos muito mais para fazer a averiguação das situações que nos passam, né? A parte de conscientização, de orientação, nós até temos projetos setoriais, né? De orientação às empresas, de orientações aos trabalhadores também, por meio da Campat, por meio de outras campanhas nacionais que nós fazemos, mas sempre focando, assim, a responsabilidade do contratante em gerir os seus processos internos e os seus processos externos também, e saber a forma como eles são realizados e a entrega desse produto ao seu processo produtivo, tá, amigo? Então, assim, a gente atua muito mais na seção de fiscalizar, né, de verificar o cumprimento das questões trabalhistas, no caso, do trabalho escravo urbano, né, ou rural. Olha aí, Elton, né? Eu acredito que conseguiu aí trazer uma luz para você. Gente, seguindo aqui, tem muita pergunta, tá, gente? Tá bem animado aqui o chat, isso é bacana, né? Ver a interação de todos vocês. Então, vou trazer mais um aqui para a gente também seguir com o conteúdo. Mas, olha, M. Pereira, né, falou assim, há alguma abordagem no direito sobre o prestador de serviço migrar de uma empresa contratada para outra e permanecendo, né, prestando serviço para aquela contratante? Então, fica aí à vontade, Tati, Rodrigo, né, existe algo na legislação que impeça isso, que proíba? Tentando entender melhor a pergunta aqui. Boa, vamos lá. Né? Eu acho que eu posso até ajudar aqui também. Tá. No caso, vamos supor que exista uma empresa contratante, né, XPTO Limitada, e essa empresa ela subcontrate uma outra e tenha um profissional específico lá dentro, né, dessa empresa contratada, que quando o contrato dessa empresa, né, contratada acabou, esse profissional ele migrou para uma outra empresa contratada, permaneceu prestando serviço à contratante, ou seja, vinculado, só mudou de empresa, né? Então, existe alguma proibição dessa prática? Né? Entendi. O importante aí é formalizar a contratação entre as empresas, né? Então, se essa pessoa, vamos pegar assim, esse trabalhador, ele estava registrado nessa prestadora de serviço, realizou o serviço, aí ele foi recontratado por outro prestador, né? Então, tem que ficar atento à questão do vínculo de emprego desse prestador, né? Se ele tem que estar efetivamente registrado nessa outra prestadora de serviço, que vai dar continuidade, né, à prestação de serviço ao contratante. Então, tem que ficar muito atento a isso. E verificar a questão, assim, do contrato entre ambas as empresas, né? Mesmo aquela que encerrou o contrato, foi formalizada uma nova contratação com essa outra empresa prestadora de serviço, essa pessoa física que está agora prestando serviço por essa terceira, ele foi registrado, está regular, né? Como é que está sendo a questão de regularização do vínculo de emprego dele? Então, assim, aí tem que avaliar com cuidado, cada caso a caso, né? Mas como é que foi essa transferência desse empregado entre empresas, né? Então, tem que se avaliar isso com cuidado. Mas, basicamente, é o vínculo empregatício que tem que estar presente, né? Nessa troca de empresas entre os prestadores de serviço. Na legislação atual, né, a recontratação, aí tem uma previsão mínima ali, né, para recontratar ali o colaborador, né? Mas entre empresas não tem nada previsto, tá? Pelo menos na CLT, né? Não tem essa previsão. Aí, conforme o Rodrigo falou, né? Só avaliar como é que ele foi desligado, né? E como é que ele foi admitido na outra empresa. Aí fica uma sugestão, na verdade, para as contratantes, né? Para avaliar, na verdade, esse fornecedor, né? Então, como ele saiu, como ele entrou na outra empresa e se ele possui alguma questão interna, né? Então, por exemplo, ele infringiu algum item da segurança do trabalho, de segurança dentro das empresas, né? E aí é legal observar, acompanhar não só o fornecedor como empresa, mas também os seus colaboradores, né? Porque muitos deles prestam serviço internamente. Então, como ele se portou, como foi o comportamento dele durante o tempo de prestação. Então, tudo isso é legal
por mais que ele migre de empresas, né, o colaborador, a persona é a mesma. Então, deve ser avaliado isso também. Esse cenário é bem típico, né? O que muda um pouquinho é quando você tem um empregado, assim, o contratante tem o seu empregado, né? E aí você vai demitir esse empregado e contratar ele como prestador de serviço. Aí o cuidado é totalmente diferente, né? Aí a Lei 6.019 tem regras próprias, né? Nesse tipo de... Ela impede, até muitas vezes impede, tem um prazo na lei, então é um cuidado diferente. Agora, entre empresa e prestador de serviço, aí é como a Tatiana comentou, realmente não há nenhuma vinculação. Em relação a essa questão de um funcionário, né, prestador de serviço, estar mudando de empresa contratada, eu também complementaria falando sobre o que vale muito é ver a intenção, né? Essa contratação, ela está sendo exigida pela contratante, né? Você tem que contratar o profissional fulano e tal, né? Porque aí entra o que o Rodrigo falou sobre estar presente os elementos que caracterizam o vínculo empregatício, né? Então, se você, aí, M. Pereira, né, que falou, né, tiver acesso a ter essas informações, assim, porque aqui está levando esse profissional a sempre estar ali, né? Tem que haver cuidado para que esse profissional ele não esteja recebendo ordens diretas, né, sem supervisão da própria contratada, né? Tem que ter cuidado para que não hajam cláusulas ali que determinem que tem que ser aquele fulano de tal. Então, tá atento a tudo isso para evitar uma reclamação mais na frente ali, pedindo um vínculo direto. Tá, M. Pereira? Eu espero ter, assim, todas as respostas aqui ter contribuído, tá bom? E o cuidado também, Almir, um complemento também, que essa pergunta é importante, né? Se esse prestador foi contratado para fazer uma atividade X, né? Esse novo prestador tem que seguir, se é essa mesma atividade X, avaliar se ele realmente está realizando essa atividade contratada. Não pode ter desvio do contrato de prestação de serviço. Isso é muito importante também. Boa, muito bom, Rodrigo. Gente, avançando aqui um pouquinho, e já caindo mais aí, né, na questão da terceirização de fato, eu queria saber, Rodrigo, na sua visão, né, como as grandes empresas, as grandes organizações, né, que aí possuem vários terceiros, né, funcionários ali, trabalhadores contratados, impactam atualmente nas estatísticas da fiscalização da auditoria do trabalho. Perfeito, Almir. Nós temos, hoje é uma realidade na auditoria fiscal do trabalho, quando nós fazemos uma fiscalização direta, né, que nós vamos a campo auditar uma empresa, nós encontramos no processo produtivo, né, terceiros, né? Então nós fazemos essa averiguação aí na diligência de encontrar terceiros. E aí nós fazemos nessa diligência, avaliamos essa formalização do terceiro, como esse trabalhador terceirizado realiza a sua atividade, né? Então, nós detectamos, assim, há um aumento, né, no nível de terceirização das empresas, até por causa da Lei 6.019, né, que autorizou aí a terceirização da unidade de fim e unidade de meio, né? Então, ocorre um aumento. E o que nós observamos, né? Que a acidentalidade, vou falar um pouco de acidentalidade, né? Ela vem crescendo nessa questão dos terceiros, né? Então, essa questão de acidentalidade, ela tem aí uma tendência de aumento de acidentalidade com os terceiros, né? Então, você tem que garantir, como contratante, que esse trabalhador terceiro tem as mesmas condições de segurança, saúde, higiene do seu empregado, né? Isso é um fato, a auditoria ela bate muito nisso, né? Então, nós estamos seguindo aí, aplicando na íntegra a Lei 6.019, né? Onde o contratante ele tem que garantir essa segurança do seu terceiro, seja o serviço prestado nas suas dependências ou qualquer local convencionado em contrato, tá? Então, é importante destacar isso, que a segurança desse trabalhador terceiro tem que ser feita da mesma forma com o empregado, né? Infelizmente, nós estamos diagnosticando aí um aumento de acidentalidade nesses trabalhadores terceiros, né? Dentro dessa relação de contrato. Então, temos que ter muito cuidado na gestão de segurança e saúde desse terceiro, né? E não é só questão de documentação, né? É a questão de campo mesmo, fazer a exigência do uso do EPI, fazer as regras de segurança, os procedimentos de segurança que a própria contratante exige do seu contratado, né? Então, efetivar no campo a proteção a esse terceiro, né? Então, é muito importante isso. Então, infelizmente, a estatística está indicando um aumento de acidentalidade em terceiro, sim. Fica aí o alerta, né, gente? Então, você que está aqui representando uma empresa contratante, né, ter atenção aí, né? Como é que os seus terceiros estão, pois, como o Rodrigo falou,
os números têm indicado uma crescente aí, né, de acidentes, de casos envolvendo terceiros. Isso chama atenção, e chama atenção outro fato, numa fala aí do Rodrigo, que ele falou assim, olha, a empresa contratante precisa prover condições similares aos seus próprios trabalhadores, né, ao quadro orgânico. Afinal de contas, né, a gente está falando de vidas, a gente está falando de ser humano ali, né, são pessoas, então, né, seja no refeitório, seja no vestiário, seja no dormitório, onde quer que for, né, as condições elas têm que estar adequadas ali para que uma pessoa possa desempenhar bem suas funções, né? E aí, Tati, já puxando também desse ponto, na tua visão, como essa realidade aí que o Rodrigo trouxe, esses dados, tem fomentado a busca de empresas pelo monitoramento, né, da gestão de terceiros, por esse programa mesmo de gestão de terceiros? Certo, Almir. Só complementando, né, a fala do Rodrigo aí, eu acho importante as empresas contratantes aumentar até o nível de auditoria interna, né? E não esperar aí a auditoria externa e constatar ali alguma questão, né? Mas sobre a sua pergunta, Almir, normalmente as grandes empresas, né, elas se deparam com a necessidade de implantar um projeto de gerenciamento de riscos, né, da pior forma, infelizmente, né? Quando já sofreram ali algumas autuações, multas, tiveram seus parceiros envolvidos, né, com alguma questão na mídia e sua marca aí foi exposta, né? Ou até mesmo quando observam que o spend trabalhista subiu, né, aumentou. Então, as empresas normalmente procuram, né, fornecedores aí de gerenciamento de risco quando se deparam com alguma questão, né? Tem casos, por exemplo, que chegam contratantes com TAC já estabelecido, né? Referente, por exemplo, né? Recentemente eu peguei referente a um excesso de horas extras, né? Que hoje é o segundo maior item mais pedido, né? Dentro do TST. Então, dentro do TST, eles têm um ranking ali de reclamações, de pedidos. Esse é o segundo maior, que são as horas extras. Então, a empresa que chega com um TAC referente a isso, para ela, Tati, desculpa me atrapalhar. Só, talvez aqui, dependendo da audiência, é bem diversa aqui. O que é um TAC? É um termo de ajuste de conduta. Né? É um termo de ajuste de conduta aí que o Ministério do Trabalho aplica, né, por conta de alguma infração dentro da empresa, né? Então, por exemplo, foi constatado que numa empresa tem muito excesso de horas extras. E aí é aplicado ali um termo de ajuste de conduta e aquela empresa ela tem que cumprir. Caso ela não cumpra, ela vai sofrer penalidades, né? Então, tem empresas que chegam para a gente com um TAC já estabelecido. Então, a gerenciadora de risco controlar isso, né, controlar essa documentação e pontuar que existe ali um excesso de horas extras, por exemplo, é valor para aquela empresa, né? Então, é de suma importância para aquela empresa. Então, esse é um exemplo, tá? Como eu disse, né? Infelizmente se chega da pior forma, né? Mas antes tarde do que nunca, né? A gente tem que fazer um gerenciamento aí preventivo, né? Para que não ocorra aí problemas piores, né? Contra a vida ali do colaborador, do terceiro. Então, o gerenciamento de risco, ele tem essa importância, né? Dentro do mercado. Opa, bacana. Vou pegar aqui algumas perguntinhas do chat, tá? Para a gente fazendo essa interação, tá? Rodrigo, você quer complementar algum ponto dessa fala? É só complementar, a Tatiana comentou do TAC, né? O termo de ajuste de conduta, ele é firmado pelo Ministério Público do Trabalho, né? Então, são os procuradores do trabalho que firmam o termo de ajuste de conduta. Nós, auditores fiscais do trabalho, dentro das nossas atribuições, nós podemos firmar termos de compromisso, né? Um termo de compromisso dentro de um procedimento especial de ação fiscal. É um pouco diferente do TAC que o MPT firma com a empresa, né? Então, nós temos também uma outra atribuição, que é o termo de compromisso. Só para somar, tem, às vezes as siglas, né? TAC, termo de compromisso, MPT, MTE, né? Então, várias siglas, várias formas de tratar do termo, só para esclarecer a diferença do TAC, do MPT, por termo de compromisso do Ministério do Trabalho e Emprego. Boa. E nesse processo, gente, acaba que podem ter empresas, né? Quando a gente está falando de gerenciar o terceiro, que dificultam, não querem apresentar alguma documentação. Sejam empresas, isso nem falando ainda da fiscalização, né? A fiscalização, eu entendo, Rodrigo, que já existe toda uma legislação por trás que obriga a empresa a apresentar, né? Vários dispositivos
enfim, CLT e outros instrumentos. Mas falando aqui, a pergunta da Ana, né, Vieira aqui, tipo, falando de uma empresa que ainda não tem contrato, né, eu estou ali no processo de homologar fornecedores, e a empresa que está sendo homologada se nega a apresentar algum documento falando sobre LGPD ou qualquer coisa parecida, né, que são dados confidenciais, não quer apresentar. A pergunta aqui da Ana é, como tratar esse caso, né, o que é que a empresa contratante pode fazer numa situação dessa? Eu queria ouvir vocês aqui, o que é que vocês pensam a respeito? Eu acho que funciona bem o envio do termo de responsabilidade pelo uso de dados, né? Então, ali, entre parceiros, né, ainda não findou o contrato, mas ali é um futuro, né, talvez um fornecedor, um parceiro. Então, é legal quando, nesse momento de parceria, que vocês tenham um termo de compromisso, né? Então, olha, eu vou pegar seus dados, mas os dados vão seguir de acordo com a LGPD. Então, é interessante a assinatura desse termo para que a empresa que forneça essas informações esteja ali confortável também, né, com o envio dos dados. Legal. Eu até complemento, Ana, falando o seguinte, tá? A empresa que está se submetendo à homologação, né, ela teria que ser o maior interessado também em prestar o serviço, né? Agora, já falando numa pegada mais de suprimentos mesmo, né? Ela deveria ser o maior interessado a querer demonstrar a capacidade da empresa perante, né, a empresa que está ali abrindo o processo. Então, fica atento, né? Fica atenta aí a esse, né, fornecedor que, de repente, já numa fase de homologação dificulta o acesso de informações, porque a gente sabe que não é a maioria, né? A maioria, na verdade, apresenta esse documento. Então, se um fornecedor já no começo está dando trabalho para apresentar uma documentação antes mesmo de firmar um contrato, né, vamos dizer assim, na fase do namoro, da conquista, que dirá na etapa aí de fiscalização, tá? No monitoramento, no mês a mês, aí provavelmente vai dar dor de cabeça também, e acontece, tá? Aqui dentro da nossa avaliação da GRT, já houve casos de fornecedores que a gente praticamente não fazia avaliação quase de nada, porque o fornecedor, para tudo, emitia uma declaração dizendo que não ia apresentar a documentação porque é sigilosa, é confidencial, e a contratante não teve mais o que fazer, além de aceitar, né? E quem que garante que essa empresa não está trazendo risco ali, tá bom? Então, fica atento, tem essa dica aqui da Tati, né? Mas fica bem atento aí com esse tipo de empresa, tá bom? Vou puxar outra pergunta aqui, tá, gente? Temos aqui uma pergunta da Márcia, tá? Ela diz assim, sobre o PGR, tá? Para a empresa, sobre o PGR para a empresa aqui totalmente online, é preciso ser feita com base em quê? Ergonometria e coisas do tipo. Então, uma empresa, né, que, vamos dizer assim, trabalha, opera totalmente online, né, é obrigada a ter, né, o PGR, tem que fazer esse sim com base em quê? Que riscos tem que mapear? Então, Rodrigo, acho que você pode puxar essa resposta aí. Legal, Amir. Então, vamos lá. É a Márcia, né? Isso, é a Márcia. Ah, tá, joia. Márcia, como é que funciona, né? Então, essa empresa que você está contratando, ela é obrigada a fazer o PGR, né? E se for uma empresa que trabalha totalmente home office online, né? Esse PGR dessa empresa tem que seguir os perigos e riscos que ela está exposta lá. Normalmente, se é uma atividade administrativa, né? Será a perigos ergonômicos, né, voltado para a questão de cadeira, de mesa, né? Do ambiente de trabalho que ela executa. Então, você vai observar que esse PGR da sua contratada vai apresentar perigos ergonômicos. Basicamente seria isso, né? De acordo com o cenário apresentado. Mas lembrando, aí a gente tem algumas regras na NR1 que dispensa o PGR, tá? Então vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que essa sua empresa que você contratou é um MEI, né? É um microempreendedor individual. O MEI está dispensado de fazer o PGR pela NR1, tá? Então é importante atentar que empresa que você contratou é um MEI, é uma ME, é uma EPP, né? Regra geral, se for um atendimento, um serviço online, serviço administrativo, o perigo ergonômico deve aparecer no PGR, tá? Então, de uma forma geral, mais abrangente, a ergonomia seria o grande perigo relacionado a essa atividade totalmente online que você destaca aí, tá, Márcia? Então, você vai receber esse PGR, vai avaliar como a empresa trata essa questão da ergonomia, se tem um risco elevado, se ela tem lá uma cadeira adequada de trabalho, um ambiente adequado de trabalho.
E é interessante, porque a própria CLT já traz isso, né? Quando você tem atividades em home office, já tem as regras de segurança para o trabalhador dentro da sua própria, das condições aí do seu trabalho em home office, tá? Então, é importante detectar o tipo de empresa e detectar se há adequadamente identificado o perigo ergonômico, né, que é o mais evidente nessa relação que você coloca aí para a gente, tá? Basicamente é isso. Boa, legal. Tem uma pergunta aqui da Maria Fernanda, que aí talvez ela até tenha perguntado aqui para os colegas que estão no chat, né, estão assistindo a gente, mas eu queria pegar um gancho também. Ela fala assim: olá, né, gostaria de saber se vocês utilizam algum sistema para gerir a documentação dos fornecedores, né? Então, né, foi uma pergunta aí que ela trouxe, e eu queria trazer, assim, a importância de um sistema, né, para fazer essa gestão. Então, lá atrás, quando esse tipo de atividade, né, de gestão de terceiros iniciou, e a gente da Benhoff começou como pioneiros aí nesse trabalho, a gente utilizava o Excel, né? Então, lá atrás era a ferramenta que a gente tinha. Mas já de muitos anos, né, a gente desenvolveu uma metodologia própria, com ferramenta sistêmica própria, para fazer essa avaliação, né? E sem querer fazer aqui propaganda, gente, o que eu tenho a dizer para vocês é importante sim ter um sistema, tá? E tem alguns pontos que vocês devem observar, né, na escolha desse sistema, né? Contratar um sistema que tenha por trás profissionais com experiência sempre agrega, porque a metodologia do sistema ele vai se utilizar disso, né, para trazer a maior gestão de risco, né, mitigação de riscos, saber como facilitar o dia a dia de um fornecedor, saber como facilitar o dia a dia de um gestor de contrato, de um especialista de GRT. Então, existem vários critérios para a escolha de um bom software, né, de um bom sistema, né, a usabilidade da ferramenta, mas sim, é indispensável, né, nos dias de hoje, atualmente, você fazer gestão de fornecedores sem um sistema é muito difícil, né, trabalhar ali com e-mail, trabalhar com OneDrive, o que for, é muito complicado. Então, com uma ferramenta boa, uma ferramenta sistêmica, né, a exemplo do que a gente utiliza aqui na Benhoff, você vai conseguir um maior engajamento do fornecedor, uma maior fluidez do processo, tá bom, Fernanda? Então, é esse ponto que eu queria destacar. Trazendo aqui mais uma pergunta, temos aqui, ó, quais são as principais não conformidades encontradas em trabalhadores na modalidade intermitente? Tem empregador usando de má fé em relação a essa modalidade de contrato? E aí eu deixo a pergunta aí para vocês dois, tá? Rodrigo, quem quiser aí começar, fica à vontade, tá? Em relação a funcionário intermitente, né? O que a gente tem percebido aí de práticas, de repente, não tão legais aí, desse tipo de trabalhador? A gente tem detectado algumas fraudes, né, Alan, Almir, desculpe. O trabalho intermitente tem as regras previstas na CLT, né? E aí o que acontece? Não está sendo seguido corretamente as regras previstas lá, né? Então essa intermitência prevista na CLT ela não está sendo aplicada, a contratação também não está sendo da forma adequada conforme prevê na CLT. Então assim, a gente tem um amplo leque aí das não conformidades, né, que nós chamamos de irregularidades, né, que geram aí as autuações trabalhistas, né? Então a gente tem assim evidenciado que esse trabalho intermitente tem muita dúvida até da correta aplicação. Como é que eu formalizo o trabalho intermitente, né? Como é que eu gero o trabalho intermitente nessa contratação? E isso desencadeia irregularidades, né? Então, até da forma de vinculação, a forma de trabalhação, a forma de monitorar, de exigir esse trabalho intermitente, né? Então, a gente avalia essa fraude de acordo com cada caso concreto, né? Mas, basicamente, na própria formalização desse trabalho intermitente. Tem muita irregularidade na formalização, na contratação do trabalho intermitente. E nas análises, a gente identifica, né, falta de vínculo, né, empregatício ali com intermitente, né, até por se confundir com outros tipos de contratação freelancer, autônomo, excesso de horas extras e entendimento sobre férias, né, para cálculo de férias é diferente, né, e intermitente tem uma carga horária diferenciada. Então, a gente pega alguns itens como esse, tá, na análise. Eu acho que reforçando o que o pessoal falou, é importante que esse tipo de trabalhador ele esteja mapeado nos controles da gestão de terceiros, né? E tendo, né, um holofote até, né, aumentado aí, já que é uma situação que traz muitas dúvidas, já que é uma situação que traz muita confusão, né, do próprio prestador, do fornecedor. Então, para quem faz gestão de terceiro ou quem é fornecedor, acho que é um ponto que
tem que estar sempre no radar, saber se está sendo feito da maneira correta, né? De repente, procurar ali um advogado da área trabalhista para orientar aí no contrato, na forma de contratação, nas práticas que estão sendo feitas, evitando problema, né? Evitando dor de cabeça. Esse tema é bem importante. Eu lembro que no ano passado a gente fez uma live também falando sobre intermitente, justamente com muitas dúvidas, né? O pessoal trazendo aqui vários pontos, né? Então a gente tem esse material aí também, tá? Rodrigo, uma pergunta rápida aqui, a Ana, né? Ela trouxe aqui novamente uma pergunta, poderia repetir a citação da NR que trata sobre a gestão de terceiros? Vamos lá, Ana. Essa questão de terceiros na NR1, ela está no item 158, né? Que são as disposições gerais do GRO. Então, nas disposições gerais do GRO, nós explicamos lá as regras de tratativa entre terceiros, entre contratante e contratado, né? Como deve ser essa tratativa documental, né, e de segurança entre contratante e contratado. Então, é o item 158 da NR1. Né? Então, ali nós colocamos regras mínimas, né, para fazer essa gestão de terceiros perante o gerenciamento de risco ocupacional e a documentação do PGR, tá? Então, está lá no item 158. E aí, Ana? Tranquilo? Gente, queria puxar mais um ponto aqui com vocês, dando uma pausa agora no chat, que diz o seguinte, aí para o Rodrigo, tá? Quais são os principais pontos de autuação que, né, a fiscalização tem feito nas empresas nos últimos tempos, assim, Rodrigo, atualmente? Perfeito. Nós temos observado, né, o que aconteceu, vou falar mais na parte de segurança do trabalhador, tá? Então, nessa gestão do risco ocupacional, né, gerenciamento do risco ocupacional, nós tivemos uma importante mudança que ocorreu a partir de janeiro de 2022. Nós temos uma nova NR1, uma nova NR9, né, NR7 nova, então nós temos aí um leque amplo de normas regulamentadoras que foram atualizadas e estão vigentes desde janeiro de 2022. Então, o que nós observamos, né? Como são novas normas, a aplicabilidade dessas NRs estão tendo muita dificuldade. Isso tem gerado as autuações. Então, nós observamos aí um crescimento muito grande de autuações voltadas para o PGR, né, para não cumprir o que determina o PGR, construir PGRs ainda com as diretrizes anteriores, que não são mais vigentes, que é o antigo PPRA. A gente observa muito isso na empresa. A gente recebe empresas entregando PPRA que não está mais vigente para auditoria, né? Então, o PGR temos aí um aumento da fiscalização, então, por consequência, um aumento da atuação do PGR, e ressalto também a questão da própria construção civil, né? A construção civil também está com uma nova norma, NR18, que também tem tratativas diferentes para a construção civil, tem um PGR da construção civil. Então, nós temos muitas irregularidades ainda presentes em construção civil, desde as mais simples até as mais complexas. Então, assim, em virtude desse novo cenário normativo, né, nós observamos um acréscimo de autuações da Auditoria Fiscal do Trabalho, né? Primeiro, pelo não conhecimento, né, as pessoas não foram atrás buscar atualização normativa, ainda faziam aquela mesma prática da NR antiga, né, então não foram atrás de conhecimento, de adquirir conhecimento, de buscar novas práticas, e aí continuam praticando aquelas regras anteriores que não estão mais vigentes, e adequação, né? Então, é importante que as empresas se adequem a essas novas regulamentadoras, né? Então, o cenário nós estamos observando que já em 2022 foi assim, tivemos aí um aumento expressivo das autuações das novas NRs. Esse ano, 2023, nós vamos reforçar a Auditoria Fiscal do Trabalho para verificar a gestão do risco ocupacional. Então, nós temos uma diretiva de Brasília, onde, no mínimo, a Auditoria Fiscal do Trabalho já vai avaliar 6 requisitos da NR1, em qualquer auditoria fiscal do trabalho, avaliar essa gestão de risco ocupacional, né? Então, nós vamos ter um aporte maior da fiscalização no gerenciamento de risco ocupacional e, por consequência, vai trazer também um aumento aí da não conformidade, né, da irregularidade das autuações. Então, a gente observa que o cenário assim está com dificuldade de implementação, as empresas estão com dificuldade de implementação, os profissionais estão com dificuldade de trazer a correta aplicação normativa, né? Então, temos aí um cenário bastante grave na aplicação das normas regulamentadoras, tá? Legal. Um ponto, você estava falando, eu estava pensando, e aí até linkando aqui eu vou perguntar para a Tati,
A gente vê esse aumento, né? Você trouxe aqui, percebe-se esse aumento de dúvidas aí, de pontos nas normas regulamentadoras, mas da mesma forma que o Ministério do Trabalho, ele fiscaliza, ele avalia, também existem diversas fontes, né, Rodrigo, de buscar conhecimento, de aprender mais sobre o tema, de mergulhar, né? Essa live é um desses, mas assim, você mesmo é um profissional que fomenta muito essa discussão aí. Então, aproveitando aqui, né, e puxando um gancho, como que esses dados, Tati, conversam com a gestão de terceiros, né? Então, a gente percebe também essa dificuldade das empresas, e aí, juntando tudo, como é que as empresas elas podem, né, também correr atrás de informação e buscar estar atualizadas e trabalhando de maneira regular aí, tá? A gente percebeu, de fato, essa questão do PGR, né, até por conta das modificações recentes, né, e as empresas, elas tentam se ajustar quando já envia o documento para a gente apresenta ali uma não conformidade, né. Hoje a gente tem muito material, muito conteúdo aí na internet, né, até a própria Benhoff fomenta bastante o webinar, envia e-books, conteúdos referente aos documentos, mas hoje, né, a gente encontra muitas pendências, o PGR é um deles, mas outras pendências que a gente encontra é muito relacionada, por exemplo, a horas extras, falta de pagamento de rescisões, né, inconsistências nos asos, fraude nos documentos, né, a gente acaba pegando alguns documentos fraudados, entre outros documentos que acabam até conversando com os 3 maiores pedidos, né, do TST, que o primeiro é a multa do fundo de garantia, o segundo são as horas extras, e o terceiro é a falta do pagamento de rescisão. Então, acaba linkando um pouco com o nosso gerenciamento, né, com a nossa análise, né? Então, esses itens que o Rodrigo citou como PGR também é identificado, né? Mas na maioria são documentos aí trabalhistas, né? Como eu citei. Legal. Vou voltar aqui, tá, gente? E aí, Rodrigo, tá? Fica à vontade. Para uma pergunta, Rodrigo, que você tinha respondido da Márcia, tá? Ainda sobre os trabalhadores profissionais que trabalham online, né? Ela se questiona ainda, né? Como é que vou fazer a fiscalização se eles estão trabalhando online, né? De maneira remota, né? Então, ela quer saber especificamente isso, né? Sobre como é que seria a fiscalização dos itens relacionados ao PGR para quem trabalha online. Perfeito, perfeito. Essa fiscalização, Márcia, na verdade é uma questão mais orientativa que você vai exercer, né? Você vai informar para esse seu terceiro as condições mínimas e básicas de segurança ergonômica dessa atividade, né? Então você vai orientar ela como se proceder numa iluminação do local de trabalho, a distância do quadro, a distância do monitor, do teclado, né? Então você vai fazer essa orientação, né? E é uma obrigação sua garantir essas condições de orientação ao seu terceiro, né? Então, você vai orientar, passar informações aí, como ela deve proceder, como ela deve fazer os ajustes, né? Eu acho que você não tem, e a gente também não consegue entrar na casa da pessoa física, né? A gente só faz aí dentro da pessoa jurídica, né? Então, o seu papel aqui é, no mínimo, orientar a esse contratado, né? Como ele deve fazer o seu trabalho no seu home office de uma maneira segura e adequada. E aí você pode fazer um treinamento, pode buscar lá um guia de orientação à ergonomia, né? Orientar a pessoa também a ter as suas pausas, né, da digitação. Então, são todas questões que cabem mais nessa fase de orientação, né? Orientar o correto trabalho no home office e aí depois você faz essa orientação, pega uma lista de presença, que ela recebeu essa orientação, que ela recebeu as diretrizes básicas de segurança. E, assim, é um papel que eu sei que não é fácil, né? Você não tem uma garantia efetiva que ela realizou aquela orientação que você executou, mas, no mínimo, cabe a você orientar a esse terceiro como ele deve executar o seu trabalho de maneira adequada e correta. Então, isso aí é o mínimo, tá, Amir? Boa. Até contribuindo também, acredito que hoje já existem várias tecnologias, né, de fazer treinamento, né, online aí para trabalhadores terceiros. A própria Benhoff disponibiliza também essa solução. E você guarda uma evidência de que você instruiu aquele funcionário, né? Como o Rodrigo falou, você tem ali condições de mostrar em qualquer processo de fiscalização, de auditoria, que o terceiro teve acesso àquele curso, àquele conteúdo, àquele treinamento,
né? De repente, até depois das instruções, pede uma foto lá do ambiente de trabalho da pessoa, né? Para quem é gestor aqui, né? Gestor, de fato, das pessoas, sempre marca uma reunião, né? Tipo, câmera aberta, para ver como é que está ali o ambiente de trabalho da pessoa, acho que também não é nenhum problema. Então, coisas desse tipo vão demonstrando, né, o cuidado e vão gerando evidências num possível, né, processo aí de fiscalização que você está fazendo de sua parte, né? Então, acho que tem formas aí de você tentar puxar, mas talvez até, Rodrigo, Tati, isso aí levante até um tema, né? Quem sabe as normas do trabalho, as leis trabalhistas ainda não estão preparadas para lidar tanto com o home office. Claro que houve algumas alterações, né? Houve algumas atualizações no ano passado, mas quem sabe a gente ainda está diante de um tema que vai vir ainda a ser, né, enfatizado e discutido para poder permitir algum cumprimento de obrigações que são esperadas do empregador e que, como bem o Rodrigo falou, né, fica difícil pelo fato do funcionário estar na sua casa. É algo particular, né, privado, então fica difícil, né, da empresa fazer a gestão ali daquele trabalhador. Muito bem. Gente, mais uma pergunta aqui, tá? Voltando aqui para o chat, a gente deve encerrar a live, né, logo mais. E não se preocupem, tá, pessoal? Tem muitas perguntas aqui, fique à vontade, pode mandar mais. A gente já combinou aqui com o Rodrigo e com a Tati. Aquelas perguntas que a gente não conseguir responder aqui, a gente vai responder depois. Então, vocês vão ter um acesso. A gente tem um grupo no WhatsApp. Então, vocês vão ter acesso aqui ao link do grupo do WhatsApp para vocês entrarem lá, se cadastrar. E quem se cadastrar, quem estiver lá no grupo da gente do WhatsApp, vai ter acesso a todas as respostas, né? O Rodrigo e a Tati vão responder as perguntas que não conseguimos passar aqui. Vocês vão ter acesso aí a essas respostas, tá bom? Beleza? Então, vamos lá, gente. Como fica o PPRA em andamento na data de entrada em vigor do PGR? Aí, Rodrigo, você pode puxar essa resposta aí. Joia, da então Márcia, vamos... tá? Márcia Silva. Joia, Márcia. Então, Márcia, o PPRA, ele estava vigente até dezembro de 2021. Tá? Então, essa foi a data limite do PPRA. Mesmo que você tenha acabado de fazer um PPRA, olha, acabei de fazer o meu PPRA, o consultor acabou de me entregar. Então, aquele PPRA, em dezembro de 2021, já não tem mais validade. Perfeito? Aí, em janeiro de 2022, já entrou em vigência o PGR. Tá? Então, isso foi um erro muito comum, né, dos contadores, né, das empresas, entender que o PPRA, o PPRA, qual que era a regra geral, né? Você contratava um PPRA, ele tinha um ano de vigência. Eu contratei em outubro de 2021, ou seja, em outubro de 2022 ainda está vigente. Não é isso. A portaria alterou essa vigência, né? Então, aquele PPRA, ele ficou vigente até dezembro de 2021. Em janeiro de 2022, a vigência já está prevista, já foi prevista do PGR. Então, aquele PPRA não existe mais. Então, todo ao longo do ano de 2022, nós só exigimos o PGR da empresa, tá? Então, o que nós fizemos aí? Assim, esse comecinho de normas organizadoras foi muito conturbado. Então, nós temos até uma nota técnica orientando as empresas, esse PPRA não está mais vigente. Mas não quer dizer que você não perdeu a informação que tinha no PPRA. Você pode aproveitar muita informação que está no PPRA para os agentes físicos, químicos e biológicos e interagir com o seu novo PGR, tá? Então, você pode fazer a migração dessa de dados, como a identificação à fonte do perigo, você joga no PPRA, você joga na fonte do perigo do PGR, então você consegue fazer essa interpretação. Então, nós temos uma nota técnica que ajuda a fazer isso, mas o PPRA, ele foi extinto a partir de dezembro de 2021, tá? Então, nós não pedimos mais PPRA a partir de janeiro de 2022, perfeito? Então, aí só vale o PGR mesmo. E aí, Márcia, fica aí a resposta, tá? Bem claro aqui. Uma pergunta aqui para a Tati, tá? O Rodrigo pode complementar também. Hoje em dia, quais documentos que temos que imprimir e arquivar? Tati? O ideal é que seja arquivado todos os documentos, né, que envolve ali o colaborador, né? Não precisa necessariamente hoje imprimir, né? Você tem que arquivar o documento, tem que manter a guarda daquele documento, né? Mas você não precisa imprimir, a não ser que seja necessário. Eu não sei nem se o Rodrigo
pode me apoiar, mas até onde eu estou atualizada, né, na verdade, é solicitado, em caso de auditoria, o envio aí via nuvem, via e-mail, não tem a necessidade da impressão, né? Até onde eu estou atualizada. Então, a ideia é se guardar esse documento e todos os documentos que envolvem o colaborador e a empresa também. Perfeito, Tatiana, perfeito. Hoje a auditoria ela recebe documentos digitais, né? Os famosos nato digitais, que já nasceram digitalizados, né? De um próprio software de gestão, ou documentos que foram digitalizados. Então, hoje isso para a gente é transparente. A gente recebe esses documentos, solicita documentos digitalizados ou digitais, né? E fazemos a auditoria aí desses documentos. O que é importante ressaltar que algumas NR já definem em norma o tempo de guarda, né? Então, lá, o PGR, você vai ter ele durante, no mínimo, 20 anos, né? Então, tem alguns tempos de guarda previsto aí nas próprias normas regulamentadoras. E gestão de documentos é sempre complicada, né? Porque você, que nem o amigo comentou, fazia no Excel, né? E o Excel você salva em cima, você não salva aquilo diferente, então tem que demonstrar todo esse histórico da sua ação, né? Então, guarda de versões anteriores, demonstrar que ele está sendo atualizado, revisado, isso é muito importante você evidenciar para a auditoria, né? Que documento, e a evidência documental, ela não pode ser única. Ah, fiz uma vez, não, e a atualização, e a revisão, né? Como é que é essa gestão da empresa do risco ocupacional de todos os seus documentos. É importante lembrar mesmo. Boa, essa fala de vocês dois só me faz lembrar, assim, que é muito importante, né, novamente a gente falando, de ter uma tecnologia, né, que consiga fazer a gestão eletrônica aí desses documentos, né, é tão importante quanto a guarda é o processo de resgate, né, sabe aquela arrumação da casa que a gente às vezes faz, que a gente guarda tão bem guardado que nem quando a gente precisa a gente consegue, né, achar onde é que tá. Então, assim, se isso acontecer na sua empresa, você vai ter problemas, né, porque seja para uma fiscalização, seja para uma reclamação trabalhista, o tempo de resgate da documentação é muito importante, porque em todos esses casos, a empresa ela tem um prazo para apresentar. E se ela não apresenta, né, naquele prazo, né, em tempo hábil, isso é um problema. E se for numa reclamação trabalhista, por exemplo, o juiz pode dar causa perdida, né, ali, ou ganha para o funcionário. Então, tão importante quanto guardar é ter um sistema, né, um processo que garanta o rápido resgate, a rápida identificação daquele documento, né, daquela obrigação, como o Rodrigo falou, tendo atualização, porque também não adianta, eu tenho aqui um ASO do funcionário, tá, mas foi um ASO de 10 anos atrás, quando o funcionário foi admitido, né, deve-se haver um controle de validade daquela documentação para que de tempos em tempos seja solicitado ao fornecedor ou a própria empresa tenha esse cuidado de estar atualizando os ASOs do funcionário. Isso pode se estender para várias coisas, né? Ficha de EPI, né? Os próprios programas da empresa, né? Como já foi comentado aqui. Então, várias documentações que têm uma periodicidade, né? E que a empresa ela deve ter esse cuidado de manter tudo isso de maneira atualizada. E aí, gente, pegando o gancho aqui numa pergunta aqui também, que está bem em linha com isso, que a gente está comentando, e aí para vocês dois, quais são os documentos que uma empresa ela tem que ter em mãos, vamos assim dizer, tem que ter fácil para receber uma auditoria, né? Essa pergunta aqui, a pessoa se identificou como financeiro, 1156. Qual que seria essa documentação, se é que existe, tá, Rodrigo? Joia, vamos lá. Na verdade, assim, o que nós temos de princípio, né? Então, o PGR, né, o Programa de Gerenciamento de Risco, na parte da NR1, ele tem que estar disponível na empresa, né? Tanto para a auditoria como para os próprios trabalhadores. Então, esse é um documento que tem que estar ali, que a gente brinca, né? Tem que ser um documento vivo, né? Um documento que você vai sendo atualizado constantemente, colocado as informações ali que você está gerenciando o risco ocupacional. Então, no mínimo, é o PGR. E, em decorrência do PGR, dependendo do perigo que você tem na sua organização, vai se complementar com as outras normas regulamentadoras. Vou dar 2 exemplos, tá? Vamos supor que no seu PGR você identificou lá que tem um perigo ergonômico, né? Opa, então você vai olhar para a NR específica. Temos a NR 17 que trata da ergonomia. A ergonomia pede complementarmente, em algumas situações, uma análise ergonômica de trabalho, a AET. Ou seja, você vai ter todo um rastreamento aí de novos documentos necessários para você comprovar para a fiscalização, né? Um outro exemplo, vamos supor que você tem na sua empresa uma máquina, um equipamento que está lá no seu PGR.
Aí você vai olhar, está lá identificado o perigo de máquina e equipamento, está ali o risco graduado, tem um plano de ação, e automaticamente aquele perigo de máquinas e equipamentos, eu vou olhar para a NR12, que é a NR específica de máquinas e equipamentos. E lá pede uma apreciação de risco de máquina. Então, observe que tem todo um desencadeamento de documentos, né? Então, você tem que ter o PGR, que é o mínimo, mas também tem que ter todas as evidências das outras NS que desencadeiam aí o PGR. Eu brinco, né? O GRO é esse integrador das normas regulamentadoras. Então, é a partir dele que você vai construir toda a sua proteção ao trabalhador ali por outras normas regulamentadoras, que vão exigir documentos, treinamentos à parte. Então, você vai fazer todo o leque de informações do gerenciamento de risco ocupacional a partir do PGR, Amir. Bacana. Gente, a gente está se aproximando do final, tá? Vou pegar só mais 2 perguntinhas ali, mas como eu falei para vocês, não se preocupem, né? As perguntas que não forem respondidas aqui, né, serão respondidas, e aí já vai circular aí no chat um link para vocês, né, informarem seus dados para serem incluídos aí no grupo, tá? Que vai ter acesso a essas respostas. Mas eu queria trazer aqui uma pergunta para vocês, aí, né, a Tati, o Rodrigo, que é o seguinte, né? Como vocês acreditam que a gestão de terceiros sendo realizada, né, a gestão de fornecedores e terceiros, sendo realizada de maneira estratégica, né, pela contratante, enfim, pela empresa que está terceirizando ali, pode acelerar a adesão dos fornecedores às normas, né, considerando essas mudanças e as leis trabalhistas, e reduzir os riscos para os trabalhadores terceiros, evitando, assim, autuações, gente? Quer começar, Tatiana? Eu posso aqui. Posso começar. Bom, o processo de gerenciamento de risco, né, a gente entende que é um trabalho preventivo para futuros problemas, né, que possam acontecer durante aí a jornada, né, do fornecedor e do colaborador junto à contratante. Então, é uma atuação preventiva. Por isso que todo esse trabalho de gerenciamento de fornecedor, ele é de suma importância para que, se caso a empresa parceira ali ela não consiga, né, pagar as obrigações trabalhistas ou até mesmo no âmbito aí da segurança do trabalho, né, infrinja alguma questão, toda aquela documentação ali, né, ela está guardada, ela está dentro do gerenciamento de risco. Mas, claro, para tudo isso acontecer, temos 3 protagonistas aí dentro desse processo, né, que é a empresa gerenciadora, é o cliente, então o contratante e o fornecedor, né. Muitos fornecedores, claro, né, querem ter pouco trabalho, não querem entregar documentação nenhuma, e só ir lá e executar o trabalho, né, o trabalho em si. Mas não, a contratante que segue uma parceria, né, com uma empresa terceira, ela deve ali junto com o fornecedor assegurar que aquela documentação ela vai ser entregue para a gerenciadora poder realizar a análise, e assim a gente consegue, né, com aquela documentação, entregar um relatório de risco, um gerenciamento de risco, para que vocês possam, quem sabe em alguma autuação, quem sabe em algum processo trabalhista, né, se validar de todo o gerenciamento. Então, a gente tem casos, por exemplo, de redução, né, de expend trabalhista, ali, de contencioso trabalhista. A gente consegue também reduzir ali o perigo, né, referente à segurança do trabalho, então, referente a alguma infração. Então, todo esse processo de gerenciamento é de suma importância para que vocês consigam obter benefícios lá na frente. Eu só queria destacar aqui, Almir, a questão da gestão documental e a gestão prática, né? Então, nós observamos a questão muito mais na prática, no dia a dia da aplicação desse contrato de prestação de serviço, né? Então, a gente observa que muitas vezes o documento, né, a documentação está perfeita, atende aí os requisitos técnicos, mas quando você vai a campo e identificar ali o trabalho desse prestador de serviço, nós encontramos aí as irregularidades. Então, é importante ter todo esse embasamento documental, que ele é obrigatório, é fundamental, mas não esquecer da viabilidade e da parte prática dessa aplicação da gestão de terceiros, fazendo com que no campo, no dia a dia daquele trabalhador terceiro, elas sejam aplicadas, né? Tem a proteção, tem o treinamento, a exigência toda ali da profissional trabalhador naquele cenário de trabalho que você tem ali nas diversas atividades terceiras. Então, é importante destacar isso.
tem a documentação, ela sim é fundamental, mas a prática, né, o dia a dia do trabalhador terceiro tem que estar sendo monitorado, orientado, né, evitando aí que se exponha alguns períodos que não estão previstos nesse contrato. Então, essa gestão do dia a dia que eu ressalto e reforço que é importante isso também. Show de bola, gente. Dicas importantes aqui, né, trazidas pela Tati, trazidas pelo Rodrigo. Então, ter atenção, né, a documentação é necessária, é obrigatória, né, deve haver um controle sobre ela, tanto para arquivamento quanto para resgate, né, e ter toda a atualização. Deve também, como o Rodrigo falou, né, haver esse cuidado em relação a como é que a coisa está acontecendo na essência, né? Às vezes a forma tá tudo ok, mas a essência não é o que está ali escrito no papel, e até nisso a gestão de terceiros pode ajudar com um processo que a gente chama de auditoria de campo, que a gente faz, né? Alguns dos nossos clientes têm esse serviço, é um serviço que a gente recomenda bastante, porque ele vai além da documentação, né? Ele complementa a análise de riscos e faz com que ela seja muito mais completa, né? Então, gente, como eu tinha falado para vocês, a gente já estava chegando aqui no final, tá? Temos as perguntinhas aqui, né? O nosso tempo já está estourando, então a gente vai avaliar essas perguntas, vão ser encaminhadas aí para a Tati, para o Rodrigo, para que eles possam avaliar e responder. Então, de antemão, gente, eu queria agradecer, tá, a presença de todos vocês aqui conosco nessa live, né, nesse momento tão bacana, tão esclarecedor, assim. Particularmente, eu aprendi bastante aí com o que a Tati trouxe, com o que o Rodrigo trouxe, né? É uma vivência muito, muito, vamos dizer assim, louvável, né? Essa aqui do auditor, ele faz um papel muito importante para a nossa sociedade, e bacana a gente estar falando disso, né? No mês que se comemora essa atuação, essa profissão. Então, fica aqui também meus parabéns aí a todos, né? Os auditores, incluindo aqui, obviamente, o Rodrigo aqui como um representante, mas essa profissão tão bacana, né? E nós que estamos aqui desse outro lado, como empregadores, como empresas que fazemos a gestão, né? Podemos apoiar esse profissional, podemos apoiar esse processo, né? Trabalhando proativamente, né? Para que as inconsistências elas não aconteçam, e em caso de uma fiscalização, como o Rodrigo falou, recebendo bem, né? Tendo a tranquilidade ali para cooperar, né? O propósito de todos é um só, é igual. E aí eu já queria, né, agradecer aí ao Rodrigo, agradecer, né, de coração a ele pela disponibilidade, por ter topado aqui estar conosco nesse momento, a Tatiana também, né, pela disponibilidade, pelo tempo. São duas pessoas, né, bastante atarefadas, mas que, né, toparam aí dedicar esse momentinho para a gente trocar essa ideia. E aí eu já queria passar a bola aqui para que a Tatiana ela traga suas considerações finais, e o Rodrigo, né, por fim aí também trazendo suas considerações. Gente, vocês podem deixar o contato de vocês, LinkedIn, Instagram, enfim, as redes onde que o pessoal pode se encontrar aí com vocês para trocar uma ideia, tá bom? Fiquem à vontade aí. Perfeito. Gratidão, pessoal, por ter, né, participado da live. Foi muito legal aí a troca, né, com vocês. Eu vi que tem muita pergunta, né? A minha expectativa é que tivesse muitas perguntas, né? Muita troca, e teve. Legal, que tem muita coisa lá. A gente vai dar uma analisada e vai responder vocês. Vocês me encontram no LinkedIn, Tatiana Franca, né? Então, fiquem à disposição, e se precisarem aí de empresas, né, para gerenciar os terceiros, se precisar de algum apoio, alguma consultoria, a Benhoff está aqui, nós estamos aqui para atendê-los. Almir, obrigado pelo convite, né? Realmente esse mês é especial para nós, auditores fiscais do trabalho, né? Dia 28 de janeiro. Então, parabéns a todos os colegas auditores fiscais do trabalho, né? Que na nossa carreira aí orientam, autuam, fazem diversas funções aí como carreira típica de Estado, né? Então, a importância do auditor fiscal do trabalho, eu agradeço aí pela lembrança. Muito obrigado pelo convite. Acho que foi muito rica essa nossa troca aqui. Esse é um momento muito especial para nós, auditores fiscais do trabalho, que é muito de você explicar o que a gente faz, mostrar, tirar dúvidas. Eu acho que isso é importantíssimo, né? O meu LinkedIn é Rodrigo Vieira, e meu Instagram, que eu não tinha há pouco tempo, comecei a fazer Instagram, é Rodrigo Vieira Vaz, tá? Então, estou lá nas redes. Se vai colocar dúvida também no LinkedIn, pode mandar, lá eu tento responder no LinkedIn, né? Mas, mais uma vez, eu agradeço aí o convite. Muito obrigado pela participação aí. Agradeço, Romil. Boa, muito legal, gente. Tem um recadinho antes de a gente se despedir.
Para quem quiser ter acesso às dúvidas aí, né, as respostas das dúvidas, já tem aí no chat, tá, da nossa transmissão, um link para que vocês possam responder um formulário que vai dar acesso ao grupo que vai ter, né, esse material sendo respondido. Então, ele está sendo reforçado agora aí no chat. O contato do pessoal, que foi falado aqui, o LinkedIn, o Instagram, também está aí no chat, tá? Vocês podem se conectar com as pessoas, né, conosco. O meu também está aí, né, o Almir Rocha Filho. Vai ser um prazer ter vocês na minha rede, né? Eu posso dizer que o Rodrigo é bem ativo aí, né? Tem vários trabalhos, vocês vão conhecer bastante coisa aí que ele tem atuado. A Tati também tem fomentado, né, bastante conteúdo e experiência que ela tem aí das interações dela com grandes empresas aqui nacionais e internacionais. Então, vai ter muita coisa legal para vocês conferir. Nesse formulário também tem um link para que vocês possam avaliar esse momento, tá? Eu já tenho visto aqui muita gente agradecendo, né? Muita gente parabenizando aqui, mas é importante que vocês também preencham essa avaliação. Isso nos ajuda a cada vez mais melhorar esse momento, né? Cada vez mais ter um momento mais especial para todos vocês, tá bom, pessoal? Com isso, né, eu vou me despedindo, mais uma vez agradecendo aqui ao Rodrigo, né, pelo tempo dele, toda a disponibilidade. Muito bacana, tá, Rodrigo? Valeu aí, espero contar com você em próximas oportunidades. Obrigado, eu que agradeço. Abraço, Tatiana, obrigado também pela nossa troca aqui, eu agradeço demais. Boa. E a Tati também, tá? Por todo, né, carinho, por toda a dedicação para fazer esse momento aqui acontecer, por ter trazido também pontos aí esclarecedores para a gente. Pessoal, com isso eu encerro, tá bom? Um abraço, espero que todos aí tenham um restante de semana maravilhoso, excelente, e continua seguindo a gente, acompanhando as nossas postagens, publicações, para que vocês possam estar sempre atualizados, tá bom? Grande abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau.